Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa e Redações aqui do Aula Móvel, e você está na correção de perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu peguei a prova tipo A para a gente corrigir as 8 questões que caíram de língua portuguesa. Vou ensinar você o que está certo, o que está errado e se, porventura, alguma das questões nelas cabe recurso, tá bom? Beleza? Vamos junto então? Põe lá pra gente ver já perito criminal, tipo A, língua portuguesa, de cara. Aí ele deu aí o que a gente chama de infográfico, uma informação baseada em foto e palavras e tudo bonitinho. E aí ele faz a seguinte pergunta: com base na relação entre a linguagem empregada no texto e as informações veiculadas por ela, assinale a alternativa que está certa. Vamos lá devagarzinho. O texto tem como propósito principal divulgar um serviço de denúncia e disponibilização. Até aqui tá bom, não é verdade? Por isso está organizado em torno de construções linguísticas que orientam o usuário a respeito de até aqui está certo de novo. Aí como deve proceder ao ligar. Aqui o ao ligar fica no momento em que o cara vai ligar. É temporal, falso. Ele não te dá a dica de no momento em que você ligar, não. Então vamos lá. No contexto comunicativo, tá, a A já não é. No contexto comunicativo, o vocábulo arma refere-se especialmente à ação que deve ser realizada pelos policiais. Errado. Vou voltar lá para você ver. Sua arma, sua population. População. Não é sua do policial, dizendo que a sua arma é essa, tá bom? Então não é pelos policiais, tudo bem? C. Ao convocar a população para denunciar criminosos, certo? A polícia faz uso da própria autoridade. Errado, ela não está falando, eu sou polícia, liga para mim agora. Não, ela está pedindo que você colabore. Vaza, tá errado. Sugere por meio da redação ligue e denuncie, que é um dever. Não, também não. Contribuir ao combate. Tudo bem, mas não é ela que sugere. É um dever? É. Mas não é a polícia com a sua autoridade que vai dizer isso. Tudo bem? Então a C também não é. D de dado. As construções, sua ligação não será gravada. E não se cale. Você pode salvar uma vida. Fazem parte da estratégia utilizada pelo emissor para que o texto cumpra o seu propósito comunicativo principal, que é qual? Fazer a population ligar, participar, né? Denunciar. Verdade. Boa essa. Letra C, D de dado, perfeita. Sua ligação não será gravada, quer dizer, viu? A gente não vai gravar, não fique calado, você pode salvar uma vida, ele está apelando. Isso aqui chama-se a função apelativa, para tentar convencer, função da linguagem, de convencimento da população. Então, é a letra D de dado. Além do 197, o cidadão interessado em fazer uma denúncia também poderá ligar para o número tal e tal. Não. Esse número é o número, vamos voltar lá para você ver, ó. Esse número que está aqui embaixo, ó, é o número da seção da Polícia Comunitária. Não é o Disque Denúncia. Tudo bem? Beleza? Esse aqui o cartaz coloca para informação, mas não é que você pode ligar tanto no 197 quanto no outro, porque perceba o destaque que se dá a 197 e o não destaque que se dá ao telefone. Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos comigo. Letra D, moleza, a primeira questão foi embora. Segunda questão diz assim, ó, de acordo com a norma padrão e as questões gramaticais referentes ao texto, assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá. Do ponto de vista da regência, as construções, a sua arma de combate ao crime e ligue 197 e denuncie, poderiam ser substituídas pelas seguintes redações. Ó, do ponto de vista da regência. Vamos lá ver? Sua arma arma de combate e arma para combater. Certinho até aí. Ligue e informe a polícia do que você sabe. Repara, ele não quer sentido. Informe a polícia de
algo, né? Que é do que você sabe. O que você sabe. Gente, o que está tendo aqui, ó? Dois objetos preposicionados do mesmo verbo, que é transitivo direto e indireto. Eu posso informar alguém de alguma coisa, então eu tiraria o a para usar o do. Ou eu colocaria, informou a polícia, o que você sabe. Qualquer um desses dois está certo. Sem a crase, mas usando o de, ou com a crase e retirando o de. Usou os dois juntos? Não tem como, porque eu estou tendo dois objetos de forma indireta e não dá. Tudo bem? Então não é a letra A. Na oração não se cale, o pronome oblíquo poderia ter sido empregado depois do verbo. Cale-se. Não, não pode, porque o não é um advérbio. Sendo advérbio, é um fator de próclise, né? Alguns colegas meus chamam de palavras negativas. Não tem problema, mesma coisa. Tá lá, ó, se cale. O se vem antes, então não posso colocar para depois. Não pode ser empregado depois do verbo, não pode. Então não é a letra B também. Não é verdade? É. Então vamos ver. Caso o vocábulo sublinhado no período, não é necessário identificação, e estivesse determinado pelo pronome sua, vou sublinhar aqui, tá? Ó, se tivesse sua identificação, entretanto, a redação deveria ser, não é necessária sua identificação. Até aqui, correto. Deixa eu colocar aqui, ó. E isso concorda com o pronome, com o determinante, certo. Entretanto, se fosse apenas substituído pelo pronome identificações, no plural, a construção deveria ser, não é necessário isso, que é identificações. Correto também. Sabe por quê? Porque a concordância, quando você tem é necessário, é preciso, é com o, vamos botar aqui concorda, com o determinante, que pode ser dois elementos. Pode ser o artigo ou pode ser o pronome, como no caso do sua. Não tem nenhum deles, tem que ficar é necessário. Lembra do é proibido, entrada? É a mesma coisa. Se o termo sublinhado na oração, você pode salvar uma vida, fosse substituído por a maior parte de vocês, o termo sublinhado deve ser você, o verbo pode deveria necessariamente passar a ser flexionado na terceira pessoa do plural. Veja, a maior parte de vocês é uma ideia partitiva, ideia de parte mesmo. Quando isso ocorre, a concordância pode ser feita, concorda com o núcleo do sujeito, que no caso aqui é maior parte, ou no caso aqui, núcleo é parte, ou com seu complemento, que vai ser quem? Complemento, que vai ser vocês. Então, tá vendo esse ou aqui? Então deveria necessariamente, não deveria necessariamente. Aqui seria poderia, para ficar certo. Poderia passar a ser flexionado. Não deveria, poderia. Beleza? Então, item errado. A gente já achou a certa, né? Estou aqui preocupado. A certa é a C, mas vamos lá. Caso o emissor julgasse conveniente, poderia substituir o período sua ligação não será gravada por qualquer uma das seguintes redações. Fique certo de que sua ligação não será gravada ou tenha certeza de que sua ligação, porque quem tem certeza de algo, não será gravada. Tudo bem? Tenha certeza de que sua ligação não será gravada, tá bom? Ele ainda te deu uma chavezinha aqui, ó. Certo disso, certeza disso. Tranquilo? Então, errada. Vamos para 3. Olha que maravilha. Assinale a alternativa que, em conformidade com as regras de pontuação e de ortografia vigentes, reproduz com coerência a relação de sentido estabelecida entre os períodos. Não se cale. Você pode salvar uma vida. Vamos ver como é que funciona? Olha lá. Se eu disser assim, você pode garantir a salvação de uma vida, portanto, não se cale. Garantir a salvação de uma vida ficou muito feio. Mas ele não quer isso, ele quer ortografia, pontuação, não é isso? Beleza? Então, se ele quer pontuação e ortografia, necessariamente ele quer de você o quê?
ele quer que você não ligue para a feiura do texto, né? Então, portanto, olha lá, ó, tá ótimo, tá com coerência, a relação de sentido está estabelecida. Olha, você pode garantir a salvação, portanto não se cale. Então, primeiro você não vai se calar, ou acontece depois? Você pode garantir, então não se cale. Ele conclui, já que você pode garantir, não se cale. Essa aqui tá ótima, tá certinha. Vamos ver o resto? Não haja de forma omissa. Você pode salvar uma vida? Olha, não haja de forma omissa. Você pode salvar uma vida. Essa aqui é legal. Só que o sentido não é preservado. Não se cale. Não é omitir. Não haja de forma omissa. Não se cale. Olha só que loucura. Ele diz, não haja de forma omissa. Então, não se cale. Beleza. Você pode salvar uma vida. Pois, portanto, você pode salvar uma vida. Tudo bem? Então, o problema dessa está aqui no omisso, ó. Não é o mesmo sentido de se calar. Ser omisso é não dizer. Se calar, não é verdade? Para o texto, muda um pouco a coerência do texto. Não se cale, porque o porquê tem que ser junto, porque ele é explicativo. Estou dando uma explicação, não estou? Então, ele tem que ser o quê? Junto. Tudo bem? Errado de novo. Você pode salvar uma vida. Por isso, não fique hesitoso. Olha, a pessoa que tem hesitação, ele está hesitando de fazer algo. Olha, não fique hesitoso. Que hesitoso é não se cale. Está errado isso aqui, denuncie. Tudo bem? E não é denuncie, é não se cale. Tudo bem? Para manter o mesmo sentido que ele quer. Ele quer tudo, coerência, a relação de sentido estabelecida. Tá vendo? Então, olha, não se cale. Porque você pode salvar uma vida. A letra C seria ótima se o porquê tivesse juntinho, né? Mas aqui mais dá essa ideia, olha, cale, salvar, vida. São as palavras, você pode, né, garantir a salvação de uma vida. Pode garantir a salvação, não é? Beleza? Tranquilão? Vamos mais. Não se cale, porque assim. Por quê? Vírgula. Assim. Você salvará uma vida. Não é verdade? Beleza? Então repara, você salvará, pode salvar, muda a coerência. Pode, não deve, não vai, não é obrigatório. Porque assim você pode salvar uma vida ou poderá salvar uma vida, tá bom? Então, letra a mais normal e comum aí pra gente. No segundo texto, para responder as questões 4 e 5, ele quer esse textozinho aí que eu vou ler rapidamente com vocês. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituta com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a em um sobrado no estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava um namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clap, né? Outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos ver. Considerando o conteúdo e a sequência linguística do texto, assinale a alternativa correta. O texto é predominantemente uma dissertação. Põe para vazar. Isso é narração. Está contando uma história. Narração. Tudo bem? Que é determinada por uma sequência de ações desencadeadas. Tudo bem? Isso é uma narração, ó. Ele está definindo narração. Beleza? Maria Elvira traiu Misael pela primeira vez quando moravam no Estácio. Depois de suportar essa situação por 3 anos,
ele decidiu mudar de casa. Depois de suportar a situação por 3 anos? Não. Isso não existiu. Por quê? Porque ele não suportou a situação por 3 anos. Ele mudou e ficaram 3 anos, ó. Viveram assim 3 anos de traições. Assim como, ele vai explicar aqui embaixo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, até a parte do Estácio estava ótimo. Passou a traí-lo. Então, durante 3 anos, antes de matá-la, ele mudou de vários lugares. Não é isso? Então, vamos mais. Infere-se que Maria Elvira não soube desfrutar das regalias oferecidas por Misael, já que foi assassinada por ele. Infere-se que Maria Elvira não soube desfrutar das regalias oferecidas porque ela foi assassinada por ele. Não foi por causa disso que ela não soube. Repara, gente, já que é porque, já que é causa. Ele está dizendo que a causa de ela não saber foi ter sido assassinada? Não, isso não é. Tudo bem? Beleza? Misael só acreditou. A causa, tem gente que vai perguntar, então qual foi a causa? Ela não soube desfrutar. Por que ela não soube desfrutar? Porque ela o traía. A ideia é a da traição. Ela o traiu e isso é a causa, na verdade. Misael só acreditou definitivamente que era traído por Maria quando decidiu matá-la. Ele só acreditou nisso? Não. Por quê? Porque ele mudava o tempo todo, porque ele sabia da traição. Na verdade, ele só não suportou depois de um tempo. Pode-se inferir que o título, além de antecipar o crime do qual Maria Elvira é vítima, também aponta para a trágica realidade vivida por grande parcela da população brasileira marginalizada. Vamos ver o título? Tragédia brasileira. Não é isso? Então, repara. Pode-se inferir, gente, supor. Não está escrito isso tudo aí que ele disse no título, não. Além de antecipar o crime, porque ele chamou de tragédia, também aponta para a trágica realidade vivida por grande parcela da população brasileira, marginalizada, quando ele começa contando que ela era prostituta e tinha sífilis e tal. Verdadeiro. Beleza? Perfeito, ó. Letra E. Na questão 5, no que se refere aos mecanismos responsáveis pela coesão do texto e as relações de sentido estabelecidas por ele, assinale a alternativa que é correta. Vamos lá. A coesão textual ficaria comprometida caso o período Misael, ficaria comprometido. Ele diz que não vai dar certo. Caso o período Misael, funcionário da fazenda com 63 anos, conheceu Maria na Lapa, prostituta, sífilis, dermite, uma aliança e os dentes de petição de miséria e tal, foi substituído por Misael, vírgula, certinho até agora, que era funcionário da fazenda e tinha 63 anos de idade, certinho. Conheceu Maria Elvira na Lapa, a qual estava prostituída, certo, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Tá correto. Então ele diz assim, que ficaria comprometida? Não, não ficaria comprometida. A reescritura está certa, mas não ficaria comprometida. Então o que nega, o que faz ficar errada a questão, é a parte de falar que ficaria comprometida a coesão. Não, não ficaria. Para evitar... Essa aí deve ter pego um monte de gente, hein? Olha aqui para mim nessa câmera aqui. Deve ter pego um monte de gente essa aí. Feita para errar. O trecho é desse tamanho, a reescritura do trecho é desse tamanhão, mas ele coloca, ela ficaria comprometida. Não usou nenhuma palavra negativa, né? Não estaria de acordo com, para você ir negando, ficaria comprometida. Não, não fica comprometida. A escrita que ele promoveu é igual, é a mesma, beleza? Voltemos ao texto, vamos lá. Cuidado com esse tipo de questão, hein, gente? Para evitar repetições desnecessárias, o autor poderia substituir o período. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a em um sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura. Repara, não tem nada, até agora não tem nada. Eu já tinha colocado errado, evitar repetições desnecessárias. Nem tem repetição desnecessária, mas vamos lá. Pela seguinte redação. Ele tirou-a da vida, instalou-a, veja, tá ou não tá repetindo? Em um sobrado, pagou-lhe para ela, médico. Ele fez o contrário do que ele disse. Para evitar repetições, ele
colocou mais repetições ainda, é errada também. Letra B está errada. Isso aqui é uma repetição desnecessária de Maria Elvira. No período, não fez nada disso, mudou de casa. O autor recorre, não é verdade? Olha só, se ele fizer isso aí, ixi Maria, aqui já vai dar problema, hein? Mas vamos lá. No período, daqui a pouco eu volto na B. No período não fez nada disso, mudou de casa. O autor recorre a duas estratégias coesivas diferentes. Vamos lá devagarzinho? O uso do sujeito indeterminado para retomar um termo do período anterior. Não fez nada disso. Ela, ou ele, né? Ele, o Misael, não fez nada disso. O sujeito não é indeterminado, é oculto. Para resumir uma enumeração, para retomar um termo do período anterior e o emprego do pronome disso. Para resumir uma enumeração de ações apresentadas anteriormente. Na 9 e 10, vamos ver se essa parte é certa. 9 e 10. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada, não fez nada disso. Surra, tiro, facada, enumeração. Tudo bem? Beleza? Então, o que está errado lá no item é justamente a parte que ele fala do indeterminado, tá bom? Errado. D de dado. No parágrafo, viveram 3 anos assim. O vocábulo sublinhado foi utilizado para retomar o conjunto das informações vinculadas pelo parágrafo anterior. Viveram 3 anos assim. Foi utilizado no parágrafo para retomar as ações veiculadas no parágrafo anterior. Vamos lá devagarzinho. Qual é a coisa sublinhada? Assim ou viveram, né? Beleza? Mas assim mudando, né? Não é o conjunto das informações. Viveram assim, mudando. Ela o traía, ele mudava. Ela o traía, ele mudava. Ó, viveram 3 anos assim. Viveram 3 anos assim. Como? Mudando, mudando, mudando. E aí ele vai explicar o assim para frente e não para trás. E a única coisa que ele retoma é o mudou de casa, ó. Assim, mudando de casa. Então ele não retoma todo o conjunto anterior, não todo. Beleza? Tranquilo? Choro? Ranger de dentes, loucuras, orgias, depravações? Então vamos lá devagarzinho. Vamos lá. Cadê você? Aqui. Questão 5. Vamos lá. Então tá errado, não é o conjunto, é só a última frase. E na letra E, a coesão do parágrafo, por fim, na rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul, seria mantida caso se ela fosse escrita da seguinte maneira. Olha o que ele quer manter. Quando ele fala a coesão do parágrafo, sentidos. Quando ele fala, caso fosse reescrito, gramática, então não pode ter erro. Finalmente, na rua, já mudou o sentido. Mas vai lá, da Constituição, quando Misael, apesar de privado, não é apesar, é por estar ou ser, ou estar, né? No caso aqui o estar é melhor. Privado de sentidos, de inteligência, matou com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Então, não, tá errado. Aí você fala, professor, você negou a E, você negou a D de dado, você negou a C, a B e a A. Tudo errado. Verdade. Todas são erradas. Aqui cabe recurso? Cabe. Muito recurso? Cabe. Recurso demais? Cabe. Por quê? Porque todas são erradas. Eles vão anular. Tem que anular. Todas erradas. Não existe a certa, ó. Ele quer a correta. Por que a B, que saiu no gabarito como verdadeiro, está errada? Ele fala, para evitar repetições, o autor poderia substituir o período tal. Ó. Pô, ele tirou o A da vida, até aqui tá certo. Instalou o A, ele não precisaria desse A. Lê comigo, ó. Instalou em um sobrado e pagou o médico, dentista, e não precisava do lhe. Então, essas coisinhas aqui são desnecessárias para o item B de bola. Então, olha aqui para mim. Toda vez que um item pedir para que você melhore o texto, ele tem que melhorá-lo, não piorá-lo. Não é que a frase esteja errada.
O item pede o que é correto para evitar repetições desnecessárias e ele usa 2 repetições desnecessárias. Portanto, o item é errado e essa questão deve ser anulada. Item B não pode ser a resposta da questão de número 5. Tudo bem? Beleza? Então vamos seguir. Aí ele diz assim, ó. Muito bem. Aí o último texto para as questões lá, vamos ver. A nova tropa de elite. Olha o tamanhozinho do texto. E aí ele fala assim, ó. Vou ler para vocês. Jovens inteligentes e com salários que batem na casa dos 18 mil no topo da carreira, essa verdadeira tropa de elite da Polícia Brasileira usa o cérebro e não a força física para resolver alguns dos casos mais misteriosos do Brasil. O trabalho dos peritos ficou claro, por exemplo, no caso da menina Isabela Nardoni, resolvido praticamente a partir de provas técnicas, já que não havia testemunhas. Também apareceu no assassinato da estudante Maria Cláudia Delissola, de Brasília, em 2004, quando a equipe do Instituto de Criminalística do Distrito Federal usou uma substância química, o luminol, para mostrar os rastros de sangue deixados pelos assassinos. Ainda que todos carreguem armas na cintura, seu principal instrumento de trabalho são potentes microscópios, lanternas, computadores, lupas e outros equipamentos que chegam a custar 3 milhões de reais. Um kit que não ficaria atrás dos utilizados por James Bond no cinema. Essa tecnologia é o que atraiu muita gente, ou que atraiu gente como a bióloga Fernanda Leal, 25 anos, né, deve ser. 2 anos atrás, ela trancou um curso de mestrado em fitopatologia, deixou as salas de aulas em que lecionava para alunos do ensino médio e prestou o concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal. Meu amigo Pablo tinha que prestar esse concurso aí também. Salário inicial, 13.300 reais, olha. A concorrência, 449 candidatos para cada vaga, 10 vezes mais do que o vestibular para a medicina da Universidade de São Paulo, um dos mais disputados do Brasil. Aprovada, Fernanda passou a carregar, além das joias que usa, o distintivo da Polícia Civil em uma correntinha pendurada no pescoço e uma pistola semiautomática Taurus 40 na cintura. A brasiliense integra o grupo de peritos do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, uma elite formada por 200 pessoas que usa equipamentos tecnológicos e laboratórios científicos de ponta para resolver crimes. Comecei a sonhar em ser perita, assistindo ao seriado Arquivo X, diz ela, referindo-se à dupla de detetives que investigavam casos envolvendo extraterrestres. Vamos ver como é que funciona isso. Com base nas estruturas morfossintáticas do texto e nas informações vinculadas por ela, assinale a alternativa que é correta. Já no início do texto, o autor utiliza o vocativo jovens inteligentes para se dirigir diretamente ao público ao qual se destina a sua fala. Que tá doido? Quando ele fala jovens e inteligentes, se eu bem me lembro, ele está falando das pessoas que fazem o concurso. É dentro do texto, não é fora do texto. É intratexto. Ixi Maria. Ou dentro do texto, endotexto, que a gente chama. Falso. Os adjetivos sublinhados no trecho, o trabalho dos peritos ficou claro, por exemplo, no caso da menina Isabela Nardoni, resolvido praticamente a partir das provas técnicas, quer dizer, claro e resolvido, exerce a mesma função sintática, olha aí, e tem o mesmo referente, que é o sujeito, o trabalho dos peritos. Repara, o trabalho dos peritos ficou claro. É referente ao mesmo? É. Perfeito. É predicativo sujeito? É. Legal. Ótimo. O claro. Por exemplo, no caso da menina Nardoni, resolvido. A quem está falando o resolvido? O caso, não é o trabalho. Já não está ligado ao mesmo referente. Já está errado. Caso da menina Nardoni, resolvido, é adjunto adnominal. Aí eu sei que vocês vão pular meio, média altura e vão falar assim, professor, mas está separado por vírgula. E aí eu aprendi que separado por vírgula é predicativo de alguma coisa. É mesmo. Gente, o caso da menina, resolvido praticamente a partir disso, funciona como adjunto adnominal. Tanto funciona como adjunto adnominal que ele devia estar escrito assim, que foi... Aí você completa aí com a frase resolvido, ou seja, uma oração subordinada adjetiva explicativa, que vocês também decoraram, que funciona como adjunto adnominal. Beleza? Para não dar problema, não decore, entenda, é um adjetivo ligado à palavra caso,
Mas de que maneira a gente classifica esse adjetivo? Ele é um adjetivo permanente. Sendo permanente, uma qualidade permanente, já foi resolvido e pronto, ele é adjunto adnominal. Cola em mim, que o Pablo fica doido. No período, repara, ainda que todos carreguem armas na cintura, seu principal instrumento de trabalho são potentes microscópios, lanternas, computadores, lupas, outros equipamentos que chegam a custar 3 milhões de reais, apenas uma das orações apresenta predicado verbal, já que as demais expressam o estado ou qualidade do sujeito. Escuta, ainda que todos carreguem, então o predicado aqui é verbal, porque quem carrega, carrega alguma coisa. Seu principal instrumento são, verbo de ligação, então aqui eu tenho um predicado que nominal, com lanternas e tal, e lupas e outros equipamentos que chegam, predicado verbal, a custar 3 milhões de reais. 2 são verbais. Apresenta predicado verbal, uma das orações, não, 2 orações. Uma delas é nominal só. Bom, D de dado. O termo, para quem não lembra, predicado verbal tem um núcleo verbo de ação. Tem 2 verbos de ação, então já tem o predicado verbal de cara, tá bom? O termo sublinhado no trecho, a concorrência, até 449 candidatos por vaga, 10 vezes mais do que o vestibular de medicina da USP, um dos mais disputados do Brasil, funciona como aposto, certo? É um núcleo substantivado ligado a outro substantivo que é o vestibular. Perfeito. Embora não cumpra a função essencial para a estrutura sintática da oração, que é o aposto, por isso que a gente chama, uma função essencial, porque ele chama de termo acessório, então não é essencial, contém uma informação relevante para o sentido do texto. Claro, porque ele está falando, olha só, 10 vezes mais do que o mais disputado vestibular do país. Beleza? Essa tá boa. Essa tá certa. Letra E. A Brasiliense integra o grupo de peritos do ICDF, uma elite formada por 200 pessoas que usa equipamentos tecnológicos e laboratórios científicos de ponta para resolver crimes. Linhas de 29 a 32 contém 3 orações coordenadas entre si. Leia-se coordenadas sem função sintática. Que alguns adoram colocar assim, independentes. Independentes. Verdade, qualquer um das duas está certo. Isso é coordenado, tá? Já que cada uma delas fornece informação a respeito do mesmo sujeito, isso não tem nada a ver com coordenada, eu já botaria falso, sem desempenhar uma função. Então vamos lá. A Brasiliense integra o grupo de peritos da CDF, beleza. Uma elite formada por 200 pessoas que usa para resolver crimes. 200 pessoas, uma elite, né? Elite que usa. Então o que você tem aqui? Oração subordinada adjetiva restritiva. Não é qualquer elite, elite que usa equipamentos. Para resolver crimes, subordinada adverbial final. Finalidade. Quer botar aí, reduzida de infinitivo. Vai, coleguinhas, pira! Olha lá, oração subordinada final. Então, é completamente errada. Não tem nada de coordenada. Aliás, não tem nenhuma coordenada. A primeira é a oração principal, as outras já estão classificadas. Beleza? Então, suma. Aí, eu achei uma. Achei a D. Vai lá. 7. É agora. Considerando apenas as regras que orientam a situação gráfica dos vocábulos, o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a correta, a opção correta. Se o vocábulo sublinhado no trecho e com salários que batem na casa dos 18 mil no topo da carreira, fosse substituído pela forma verbal ultrapassam, com salários que ultrapassam, o uso do sinal indicativo de crase diante de casa seria opcional. Gente, quem ultrapassa, ultrapassa algo sem a, mas o a de casa não teria crase. Não é nem opcional, nada, é proibido. É proibido fumar. Outra redação possível para o trecho, deixou as salas de aula em que lecionava para alunos de ensino médio, seria abandonou as salas de aula, às quais se dirigia, quem se dirige
se dirige a, mais o as de quais, aqui tinha que ter uma crase. Errada também. O resto está certo, a fim de lecionar. Legal. C de cavalo. Vamos lá, C de cavalo. O período aprovada, Fernanda passou a carregar, além das joias que usa, o distintivo da Polícia Civil em uma correntinha pendurada no pescoço e uma pistola semiautomática Taurus 40 na cintura, está parcialmente de acordo com as regras de acentuação gráfica vigentes. Parcialmente por quê? Vamos lá. Aprovada não tem acento. Fernanda também não, passou não. O A não tem crase, carregar é verbo, não tem acento. Além, oxítona terminada em tem acento. Das, não tem acento. Joias, perdeu o acento com o novo acordo ortográfico, 2016. O que não tem acento, usa não tem acento. O não tem acento. Distintivo não, polícia tem acento, porque paroxítono terminada em ditongo. Civil não tem acento. Em uma correntinha também não tem acento, pendurada não, pescoço não, o no não, e não, uma não, pistola não, semiautomática, proparoxítona, certinho, Taurus não, 40 não, cintura não, na não. Então por que está parcialmente? É errado. Está de acordo com as normas. Ele queria te pegar onde? Nos joias. Ele queria achar que você ia colocar acento em joias. Errada. D de dado. Caso o pronome aquele fosse utilizado como determinante do substantivo sublinhado, seriado. Aquele seriado. O que ele quer? O emprego do sinal indicativo de classe seria inviável. Já pode botar falso. Por quê? Porque assistindo a mais qualquer um da família aquele tem crase. Se eu tiver o primeiro a mais qualquer um da família aquele, aquele outro, aquilo, aquela, aqueles, então assistindo a aquele seriado com crase normal, não é inviável, era obrigatório. Esse cara não sabe crase. Beleza? Caso fosse necessário o trecho, diz ela, referindo-se à dupla de detetives que investigavam um caso envolvendo extraterrestres, poderia ser substituído pela seguinte redação. Diz ela, fazendo menção à dupla, quem faz menção a mais a dupla, de detetives a qual investigava. A dupla investigava, ela investigava, então não tem o A, mais o A normal, sem crase. Caso envolvendo extraterrestre. Pronto, achou a certa. Letra E, de Emivaldo. E a oitava e última, proponha... antes da gente ir para a oitava e última, me seguir aí nas redes sociais, @professor Diego. Essas redes sociais, Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat, pode seguir em tudo, não tem problema nenhum, vai ser massa. Teve dúvida nessa prova, quer o recurso, faz qualquer coisa, como a gente faria tal questão, manda para mim, a gente conversa, beleza? E aí tem, oitava na peneira. Suponha que o delegado brasileiro da Silva, que atua na 100ª, delegacia de polícia do Gama, resolve escrever para o diretor fulano de tal de uma escola pública da região. Então, aqui é a redação oficial, né? Então vamos montar aqui o como é que chama aí os caras em teoria do conjunto. O delegado brasileiro, então não interessa o nome do cara, o cara é delegado. Delegado. O delegado vai escrever a carta para quem? Fulano de tal, diretor. O diretor da escola. E o cara é delegado de polícia, da polícia. Tá lá. Aí diz o seguinte, a fim de manifestar o desejo de apresentar à comunidade escolar o projeto Perito Criminal, conheça essa profissão. Perfeito, bonito. Considerando a situação hipotética acima e o que prescreve o Manual da Presidência, vamos lá, vamos analisar esse boteco. De novo, a correspondência apropriada à situação seria o ofício. Bom. Por quê? Vai mudar o órgão. Mudou o órgão, é ofício. Nesse caso, o endereço do destinatário não deveria... Então, é ofício. Não deveria constar documento. Errado. Tem que ter. É obrigatório. No ofício, é obrigatório o endereço completo do destinatário. Tudo bem? Beleza. E aí ainda fala outra aberração, que se a escola pertencesse à rede privada, o expediente seria exposição de motivo. Gente, exposição de motivo é de ministro para presidente da República. Não tem nada a ver com esse ofício. Errado também. Então, vaza. Tudo errado na letra A. Quem marcou a é doido.
O remetente deveria empregar o vocativo senhor, seguido do cargo do destinatário, que é diretor da escola X, certo? E o pronome de tratamento Vossa Senhoria, sempre que se dirigisse Vossa Senhoria, porque o cara é diretor, é um borré, não é ninguém, não é para ser usado Vossa Excelência tem que ser autoridade pública, não é ele, o diretor. Ao longo do seu texto, com o seu interlocutor, beleza. Quanto ao fecho, a forma mais adequada seria atenciosamente. Tudo certo na letra B, certa a letra B. Por quê? Atenciosamente. Porque eles não dá para bater o cargo. Delegado para diretor, não tem hierarquia, atenciosamente. Os demais cargos, atenciosamente. Quando tiver hierarquia, aí a gente vai usar o que for maior e menor, maior para quem vai mandar para maior, respeitosamente, igual o inferior, atenciosamente. Bom, achei a certa, vamos lá. Vai que tem duas, né? Por se tratar de uma correspondência que envolve autoridades de serviço público da mesma hierarquia, delegado e diretor de colégio não é a mesma hierarquia, infelizmente o diretor devia ser maior. Não tem hierarquia entre eles. Um é da educação, o outro da polícia. Não tem hierarquia. Um é do executivo, o outro também. Que tem o propósito de expor um projeto desenvolvido da delegacia de polícia, o destinatário deveria expedir uma exposição de motivos. Também não, porque a exposição de motivos é ministro para presidente. Nesse caso especial, seria apropriado o uso de construções como tem o prazer de... O cara erra, mas erra com força, né? Apresentar a vossa, né? Esse A tá certo, mas o vossa não. Ou considerando a relevância, pixe Maria, da função que exerceis, Ave Maria, para a forma, venho por meio desta, meu Deus, quem marcou a C é mais doente do que quem marcou a A, hein? Dependendo do grau de formalidade da relação entre os interlocutores, o remetente poderia tanto expedir um ofício quanto uma exposição de motivos. Esse aqui está certo, mas esse aqui não. E essa frase todinha que está certa, dependendo do grau de formalidade da relação, não depende de formalidade entre a relação. Ilustríssimo, não pode, tudo bem? O resto está certo, tá bom? Caso o destinatário ocupasse um cargo hierarquicamente inferior ao do diretor da escola em questão, ou seja, caso o destinatário, que era o diretor, ocupasse um cargo inferior ao do delegado, inferior, o remetente deveria optar pelo aviso, também não. Aviso é um documento de ministros de Estado para ministros de Estado e vice-versa. Só ministro de Estado emite. E, consequentemente, poderia dispensar as informações quanto ao tipo e número do expediente, não poderia, não pode dispensar, bem como a sigla do órgão, não pode dispensar. Então, é errado. Beleza? Olha aqui para mim. As questões de redação oficial foram relativamente fáceis, as questões de interpretação de texto também. As de gramática também. Houve só um problema na questão de número 5, em que caberia recurso tranquilamente, porque não há resposta correta para o que se pede no texto. Beleza? Meu nome é professor Diego Amorim e espero você na minha lista de transmissão. Sucesso nos seus estudos. Tamo junto!